Muito bem, estamos seguindo aí o nosso tempo de estudo em Judas. Nas últimas semanas eu trabalhei com vocês o caráter dos falsos mestres. É a parte mais longa, em alguma medida mais cansativa e desafiadora da carta. Num primeiro momento queria ter caminhado um pouquinho mais rápido, mas achei oportuno diminuir a intensidade para a gente meditar realmente em cada verso e trazer alguns desafios para a gente. Os versos iniciais dessa sessão, do verso 5 até o verso 10, falam basicamente sobre o caráter desses falsos mestres, aquilo que eles são neles mesmos, e que então, a partir do verso 11, o caráter que definirá a conduta ou o comportamento. Primeiramente, ele trata da essência, a natureza desses indivíduos. Eles eram incrédulos, eles eram insubmissos e eles eram imorais. E por causa disso, todo um pacote de ações, de atitudes ou comportamento vinha na sequência. As ações são resultantes de caráter. Comportamento é caráter ou convicção postos em prática. E o que Judas trabalhará do verso 11 até o verso 16 fala sobre o comportamento desses indivíduos, bem como a devida condenação prometida a eles. Então vamos lá. Judas, verso 11 até o verso 16. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá ou Coré. Lembrando que Judas sempre trabalha em tríades, 3 elementos, 3 personagens, 3 eventos, 3 circunstâncias. E aqui ele novamente fala sobre 3 situações do Antigo Testamento, detalha um pouco mais. E a semelhança do verso 5 ao 9... Judas é magistral na composição do texto, porque os 3 elementos do 5 ao 11 encontram eco no verso 16. E os 3 elementos do verso 11 também encontram eco no verso 16. E essa é a estrutura de Judas. O caráter e a conduta. 3 eventos, 3 destinos, ou 3 práticas. 3 situações, ou 3 personagens agora especificamente, Caim, Balaão e Coré, e os seus desdobramentos. Eu já volto a eles. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Verso 11, ai deles. Essa é uma expressão muito frequente no Antigo Testamento para prenunciar juízo divino, ou para expressar a indignação do Senhor contra um determinado grupo de pessoas, e de que ainda que eles temporalmente permanecessem vivos ou ativos por um tempo, no futuro, profeticamente, Deus viria ao encontro deles e os exterminaria. Então essa expressão ai deles é uma expressão profética que introduz todo um pacote de informações ou todo um procedimento futuro de Deus para com aqueles indivíduos, e ao juízo divino. E aí ele cita 3 indivíduos que foram julgados por Deus, cada um por sua prática, e de alguma forma Judas
vê conexões entre as práticas desses indivíduos lá atrás, a conduta deles lá atrás, e a realidade daqueles falsos mestres, aqueles indivíduos na igreja. Primeiramente, prosseguiram pelo caminho de Caim. Se você voltar para Gênesis 4, você perceberá que Deus rejeita Caim, bem como a oferta de Caim. Numa leitura simples da narrativa, alguns primariamente dirão porque não envolvia sangue o sacrifício de Caim. Não necessariamente. Embora a lei seja posterior, existia a possibilidade de ofertas sem sangue. Algumas ofertas pacíficas ou ofertas de cereais não envolviam sangue. A lei não existia em Gênesis. A lei não normatizava o sacrifício em Gênesis. Mas existia uma possibilidade do Senhor aceitar a oferta de Caim. Quando você vai para 1 João, capítulo 3, verso 11 e 12, você então entende o porquê da rejeição de Caim. Não apenas porque a sua oferta foi ruim, quanto o seu coração era mau. É isso que João diz sobre Caim. O coração de Caim era mau. O coração de Caim era rebelde. E na teologia de 1 João, a malignidade do indivíduo está ligada à pertinência desse indivíduo às trevas. É como se ele fosse reprovável diante do Senhor por causa das obras más, da ligação que aquele indivíduo tinha com o próprio diabo. Então Deus rejeita Caim, não apenas por causa da oferta, senão também por causa do seu coração. Quanto àqueles falsos mestres, eventualmente eles poderiam até fazer algumas coisas benéficas diante da comunidade, embora pelo conteúdo da carta isso fosse pouco provável. Mas era um coração rebelde, um coração ímpio, incrédulo em relação ao Senhor. É aquilo que Charles Swindoll diz, que muito antes de Deus estar interessado nas coisas que fazemos para Ele, Ele está interessado em quem nós somos diante dEle. As nossas ações são reflexo das nossas convicções. Aquilo que fazemos na prática reflete o nosso coração. Oferta rejeitável por causa de um coração abominável. E, queridos, não é muito difícil nós termos alguma incoerência nisso. Eventualmente podemos até termos atitudes externas que são interessantes, diante dos outros, corretas, mas com motivações no coração totalmente reprováveis. E aí entra aquela tensão, porque só Deus conhece o nosso coração, só Deus sabe aquilo que realmente está lá dentro, e às vezes as pessoas se impressionam com as ações que nós temos, com as palavras que nós fazemos. De longe, nós impressionamos. De perto é que nós impactamos. Porque de longe, pessoas não discernem o nosso coração. Um coração que só Deus conhece. Mas na medida que convivemos com pessoas, elas aprendem a discernir as nossas próprias motivações. E essa era a preocupação de Jesus com os fariseus ali em Mateus 15, quando ele fala, esse povo, citando Isaías, esse povo me honra com os lábios, faz tudo direitinho. Quando você volta para Isaías, louvava com a boca, oferecia sacrifícios, praticava os jejuns, obedecia o calendário judaico, ou seja, em termos ritualísticos, em termos do checklist divino, perfeitinhos, cumpriam absolutamente tudo. Mas os seus corações estavam diante do Senhor. Então, embora pudessem eventualmente ter ações corretas, por causa da maldade do coração, aquelas ações eram reprováveis. Não se impressione com o benefício das suas ações. Se preocupe com a condição do seu coração. Porque, eventualmente, você pode até ter boas ações, mas elas não durarão por muito tempo. É questão de tempo para que sejamos pegos na hipocrisia ou na incoerência. Prosseguiram pelo caminho de Caim. E caminho aqui, basicamente, esse é o sentido do termo, tanto na cultura judaica antiga, quanto na cultura grega, caminho é a totalidade da vida do indivíduo. Não é apenas uma ação específica. Então, quando fala do caminho de uma pessoa, é a sua vida, a sua conduta, aquilo que ele é ao longo da sua trajetória. Movidos de ganância, se precipitaram no erro
de Balaão. Se você voltar lá para Números 22 a 24, você vê Balaão, um vidente, que isso quer dizer basicamente um profeta, sendo comprado por Balaque para proferir, ele encomenda a profecia. Basicamente, Balaão se vende para falar aquilo que o seu empregador ou aquilo que o seu patrocinador queria, mesmo que aquilo fosse contrário ao desígnio de Deus. Na verdade, acaba dando tudo errado, do ponto de vista humano, porque ninguém barganha ou ninguém negocia a palavra de Deus. Então, em último caso, Deus fará com que a sua palavra permaneça, ainda que pessoas tentem pervertê-la. Mas a motivação de Balaão era gananciosa. Aquilo que Paulo vai dizer lá na frente, em Coríntios, pessoas que mercadejam, ou pessoas que negociam a palavra. Pessoas que condicionam aquilo que é dito em função da audiência ou em função do que agrada mais. Esse foi o erro de Balaão, e ele foi ganancioso. É interessante que como aquele evento volta diversas vezes ao longo da Escritura, porque é um evento emblemático para retratar o que acontece com pessoas que negociam a integridade da Escritura Sagrada, ou que se pervertem pregando, ensinando contrário à palavra de Deus. Estes indivíduos, eles movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. E eu vejo quão possível é muitas vezes cairmos nisso. Paulo vai falar em 1 Timóteo capítulo 6, de gente que estava usando a piedade cristã, o ministério da palavra e o contato com a igreja como fonte de lucro. Eu não vou nem mencionar toda essa bagunça que acontece nessas igrejas televisivas, palhaçada do Agenor Duque e do Valdomiro Santiago, essas 2 últimas semanas, chorando em público, pedindo, mendicando dinheiro. Aquilo lá, para mim, é essa ganância de Balaão. Talvez olhemos para eles, os mercenários. Mas na medida, queridos, que nós olhamos para os membros das nossas igrejas apenas como mantenedores em potencial, apenas como caixas eletrônicas do ministério, nós também podemos estar caindo no erro da ganância de Balaão. Quando nos relacionamos com pessoas apenas naquilo que podemos tirar delas para o sustento do nosso seminário, do nosso ministério futuro, do nosso campo missionário. Ou quando nós deixamos de pregar a integralidade da palavra de Deus, porque se nós pregarmos tal qual ela deve ser pregada, pessoas nos rejeitarão e eventualmente perderemos o nosso emprego na igreja. Eventualmente seremos mandados embora, como muitos já foram, porque pregaram o desígnio de Deus, porque pregaram a verdade de Deus. Na época do politicamente correto, não é fácil você permanecer firme e fiel à palavra de Deus. Na medida que você barganha a palavra de Deus, na medida que você não prega aquilo que tem que ser pregado, porque pessoas podem fazer algo contra você, você pode estar caindo na ganância de Balaão. E acredite, isso é mais real do que você imagina. Afinal de contas, você vai ter uma família para sustentar. Talvez eu esteja falando mais para vocês do TM. Você vai ter uma família para sustentar. Se você for mandado embora, você não tem para onde ir. Aquela ideia de Paulo em Timóteo, não suportarão a sã doutrina, não é no mundo incrédulo não, tá bom? É no contexto da igreja. Porque o mundo já não suporta a doutrina. O mundo nem entende o que é a doutrina de Cristo. Não suportarão no contexto da igreja. E muitas serão as possibilidades de você cair na ganância de Balaão. Quando para os seus jovens você deixa de ensinar ou de aconselhar as muitas coisas que eles deveriam estar praticando a palavra de Deus, porque senão os pais deles chamarão sua atenção. O líder da igreja te repreenderá, porque você está apertando muito e está perdendo jovens. Entendeu? Como é possível cair no erro de Balaão? Na ganância dele? Quando nós olhamos a estabilidade financeira como a causa primária daquilo que nós ensinamos. Outro erro. E pereceram na revolta de Corá. Se você voltar lá para Números 16,
e a sequência de números, você perceberá que esse homem se levanta com tantos outros do povo de Israel com a seguinte fala ou a seguinte bandeira: por que é que Deus usa apenas esse tal Moisés e alguns outros? Acaso não é toda a nação santa e, portanto, todos têm direito de falar em nome de Deus? Na verdade, a preocupação de Coré não era a colocação de todos os judeus ali como podendo ser pessoas a quem Deus falasse. A revolta de Coré era contra o apontado por Deus, aquele que foi ungido por Deus para ser o seu representante ou o mediador da sua soberania, como profeta e ao mesmo tempo sacerdote. A revolta de Coré é contra a liderança instituída por Deus. E a semelhança daqueles indivíduos que lá, no contexto de Judas, usurpavam a autoridade, rejeitavam a autoridade superior, assim foi Coré lá atrás em relação a Moisés. Boa parte das igrejas que racham, o racha começa na usurpação da autoridade. Seja da parte de outro líder, seja da parte de alguns membros. Esteja você em que posição você estiver, não deprecie a tua liderança pelas costas. Não usurpe a autoridade que ela tem. Seja honesto e procure e fale pessoalmente, porque você pode acabar agindo como um falso mestre que mina essa autoridade superior, promove uma revolta entre os membros contra a autoridade instituída por Deus. Olha o verso 16, como Judas junta essas peças. Em relação ao erro de Caim, ao caminho de Caim, início dos 16, os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. Assim foi Caim. Seguiu seu coração maldoso, por isso teve uma oferta maldosa. Em relação a Balaão, verso 16, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Encomenda a profecia em função do interesse dos outros, para agradar os outros. Em relação ao erro de Coré, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Uma conduta reprovável em todos os seus aspectos. E aí vem uma série de outras orientações a respeito das práticas desses indivíduos. Eu quero passar muito rapidinho por elas, embora pudéssemos ficar num outro estudo. Verso 12, rochas submersas. Rocha submersa aqui era um perigo para os navios, porque diferentemente de hoje, que existe o sonar, que é a emissão de ondas que batem em volta nas rochas, dizendo a distância, a profundidade e o tamanho das mesmas, naquela época o navio ele não conseguia, o comandante ele não via a rocha. Então via o navio, batia na rocha e se despedaçava o navio e a tripulação naufragava. Esses indivíduos têm condutas tão escondidas, sorrateiras, que eles são um perigo para a comunidade. Em vossas festas de fraternidade banqueteiam-se juntos sem qualquer recato. Muito possivelmente uma alusão à chamada festa ágape, que era a festa onde eles celebravam a ceia do Senhor. Era basicamente uma refeição, uma celebração muito mais extensa do que a nossa normalmente na igreja, mas a turma usava aquilo para orgias. E a ideia aqui são orgias sexuais, perversões sexuais, que começava pela bebedeira, a bebedice, e então praticavam todos os erros. Pastores que a si mesmos se apacentam. Eles estão muito mais preocupados com seus próprios interesses do que propriamente com o interesse da comunidade. Nuvens sem água impelidas pelos ventos. E aqui já é um contrassenso, porque a nuvem é a água condensada, né? Então eles prometem uma coisa que eles não podem dar. Porque quando o agricultor via a nuvem, ele esperava a chuva para regar a terra e então frutificar. Esses indivíduos, eles prometem algo, eles prenunciam algo, mas são totalmente vazios, não têm absolutamente nada a contribuir, a acrescentar para a comunidade.
Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. É quando chega, se eu não me engano, a época de setembro, que tem a amora. Setembro? Aqui, para quem está... época de setembro, eu fico esperando essa época que eu amo comer amora ali. E você chega na época de setembro e nenhuma das amoreiras tem amora. Deveria estar frutificando, mas não está. É uma árvore duplamente morta. O que quer dizer isso? Primeiro, não tem vida em si, por isso não frutifica, e é incapaz de produzir vida em outros. Não serve para nada, para arrancar e jogar fora. E é exatamente isso que fazem em plantações, porque uma árvore infrutífera, ela é um repositário de doenças. E aquela única árvore pode acabar contaminando toda a plantação e por causa disso você perder todo o plantio. Por isso do desarraigar. Pega essa turma e manda embora. Intolerância zero. Porque vai contaminar, apodrecer, tornar infrutífera a comunidade. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Vocês do litoral entendem isso aqui direitinho, quando o mar está em ressaca. Quando o mar está em ressaca, toda aquela a sujeira que está lá no fundo, né? Eventualmente papel, plástico, resto de linha, lata, camisa de algum time de futebol que não presta, que foi lá no fundo. Todas aquelas sujidades vêm à tona e o mar joga lá para a praia. Restos de concha, de algas. É a turma que está podre por dentro, mas num primeiro momento não traz aquilo à tona, mas invariavelmente virá à tona. Ninguém consegue ser hipócrita por muito tempo. Você pode enganar com a sua conduta por algum tempo, mas um dos pressupostos da incoerência é a incapacidade de ser coerente na incoerência por muito tempo. E por fim, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para frente, para sempre. Os navios, eles se guiavam pelas estrelas. Os comandantes se guiavam pelas estrelas. E a estrela errante, aqui é a ideia de estrela cadente. A estrela cadente, ela não tem ponto fixo, então você não tem como seguir por ela. Tá? Porque ela simplesmente passa, ela se move. Esses indivíduos não são confiáveis no caminho que eles apontam para a igreja seguir. O que Judas está dizendo é, não sigam essa turma. Eles vão levar vocês para o mau caminho, eles vão levar vocês para o destino errado. Queridos, eu fico imaginando o peso, eu voltarei a falar isso na próxima semana, o peso que recai sobre todos aqueles que ensinam a palavra de Deus. Esteja você num discipulado, num evangelismo, numa escola bíblica, numa reunião de jovens, numa pregação, seja o que for. Se você ensina a palavra de Deus, cuidado para não ser uma estrela errante. Porque na medida que você ensina errado, pessoas crerão de forma errada e pessoas praticarão de forma errada. Você já parou para pensar que aquilo que você ensina tem valor eterno, seja para frutificação, seja para condenação? É por isso que nós temos que, muitas vezes, gastar horas, empregar esforços, recursos no estudo da palavra de Deus, para não falarmos bobagem, para não nos amoldarmos a essa geração do achismo, de gente que fala o que não sabe. Isso é 1 Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo 1, do 5 em diante, gente que não sabe o que fala. Abra a boca menos do que você gostaria. Especialmente vocês que estão no processo de formar suas convicções, não sabe, não abra a boca. Façam bem para você e para as pessoas a quem você ensina. Mas a gente quer dar pitaco sobre tudo. Não faça isso. Eu já falei isso a partir do verso 10, aqui de Judas, e repito. Estrelas errantes. Não seja pedra de tropeço, não seja uma estrela errante para os outros. Não sabe, vai estudar. Eu diria que esse é um dos sinais da maturidade teológica.
Na medida que você entende que sua função é formar Cristo nos outros e não demonstrar sua capacidade argumentativa, quando você não sabe, honestamente você dirá, querido, eu não sei, eu vou estudar. Sabe por quê? Você não está preocupado em demonstrar que você sabe. Você está preocupado em entender ou ajudar que ela saiba e que ela aprenda. E aí vem a condenação, foi quanto a estes, e aí sim eu encerro, que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Se você for para o Antigo Testamento, não existe nenhuma dessas profecias. Existem duas possibilidades de você pensar. Primeiramente, que Judas recebeu essa revelação direto de Deus, direto, sem qualquer outro documento externo. Ou a outra possibilidade é você ler o livro de Enoque, capítulo 1, verso 9. Não existe em português, você encontra em inglês na internet. E entender que Judas citou Enoque 1:9. Eu não tenho problemas em pensar que ele citou Enoque 1:9. Eu entendo que ele citou Enoque 1:9, um livro apócrifo. Se você colocar as passagens lado a lado, elas são quase literais, com pequeninas distinções entre si. Isso não oferece um problema para a bibliologia, não oferece um problema para a inspiração bíblica, porque, por exemplo, em Atos 17, Paulo cita um poeta epicureu, e em Tito, capítulo 1, ele cita Epimênides, um poeta cretense, demonstrando a veracidade daquilo que esses dois indivíduos disseram. O fato de citar, inspirado por Deus, parte do pensamento desses indivíduos não legitimava, muito menos outorgava autoridade inspiracional a absolutamente todo o restante do que eles disseram. Ok? Conduzido por Deus, direcionado por Deus, como 2 Pedro 1 vai dizer, homens santos carregados por Deus falaram da parte do Senhor. E o livro de Enoque foi composto do século 3 até mais ou menos 110 a.C., então do século 3 a.C. ao finalzinho do século 2 a.C., um livro significativamente conhecido pela comunidade judaica antiga e, em alguma medida, talvez até pela igreja cristã antiga. O fato dele ter citado Enoque, e aqui eu estou dizendo que para mim ele citou Enoque, não outorga autoridade a todo o conteúdo de Enoque. Inspirado por Deus, havia uma legitimidade nessa informação, tanto do capítulo 1 quanto do capítulo 60 do livro de Enoque. Não queria estender muito mais com isso, não, mas essa é a condenação deles. Caráter, conduta e condenação. Na sequência, do verso 17 em diante, até o 23, veremos como lidar com essas pessoas no contexto da igreja e com aqueles que estão em dúvida.